Existe um programa na cidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola Ativa é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Muito bem, tá começando mais um Bola Ativa aqui na Rádio Ativa FM, o dessa sexta-feira, hoje dia 26 de junho, para você que tá ligado aqui com a gente no 87.5 FM, no Ativa, fmmatinhos.com.br, no nosso aplicativo de celular, você que está nos acompanhando ao vivo aí na nossa live no Facebook, ou para você que vai ouvir o áudio desse programa a partir de amanhã, no horário que você quiser, ali no nosso podcast, o nosso canal no YouTube. Tá começando aqui o Bola Ativa na programação aqui da nossa Rádio Ativa FM. Lucas Pesco. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo aí, porque aqui tá chovendo. Boa tarde, Matinhos. Boa tarde, litoral do Paraná. Começando mais um Bola Ativa aqui, o melhor na onda do esporte pra você que tá ligadinho aí no 87.5. Tamo aí, boa tarde, Matinhos. Ô, louco! Descobrimos um macete aqui agora. Agora a gente descobriu o jeito de tirar o chiado aqui da mesa de som aqui da nossa rádio. É só chegar com toda a delicadeza do mundo e na mesa que resolve na hora. Chegou até me assustar que eu ia falar do como que é? Tá chovendo aqui sim, de 15 graus aqui na Namoradinha do Paraná. E como esfriou aqui em Matinhos, né, Ricardo? Esfriou pra caramba aqui na nossa Amsterdã brasileira, Namoradinha do Paraná, aqui em Matinhos. Antes da gente começar a girar aqui os destaques de hoje do nosso Bola Ativa, eu quero lembrar a você, ouvinte, que você pode participar, mandando sua mensagem pra gente no WhatsApp, 34732794, esse é o WhatsApp aqui da Rádio Ativa FM, ou então no Facebook, na nossa live, você entra lá, curte a nossa transmissão, acompanha, né, a transmissão ao vivo, pode deixar o seu comentário, deixar o seu joinha lá na caixa de comentários do Facebook. Você empresário, você comerciante, você empreendedor aqui de Matinhos, quer associar sua marca com a gente? Procure-nos. Os canais são e-mail bolativa@gmail.com, também no nosso Facebook, você pode mandar uma mensagem inbox pra gente, facebook.com/bolativa, ou então o WhatsApp 997230051. Tá começando o Bola Ativa desta sexta-feira. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a decisão que foi tomada aí pela CBF, os clubes, a CBF e os clubes que projetam aí o início do Campeonato Brasileiro para o 8 e 9 de agosto, com jogos até fevereiro, né? A direção da CBF, os dirigentes dos clubes da Série A e B projetaram nessa reunião que aconteceu ontem, aí o início do Campeonato Brasileiro para o fim de semana de 8 e 9 de agosto. Né? A competição vai se manter no formato de pontos corridos, serão 38 rodadas e essa edição do Brasileirão 2020 só vai terminar em 2021, lá em fevereiro. A informação da data estipulada para o início da competição foi publicada primeiramente pelo portal UOL. Os clubes decidiram ainda que a Copa do Brasil também retorna a partir do fim da segunda semana de agosto. A CBF soltou uma nota ontem falando sobre isso, ali na noite, ali 5 para as 9 da noite, exatamente às 8h53, né, faltando 7 minutinhos para as 9 da noite, a CBF soltou uma nota ontem falando sobre essa reunião. Um dia antes, na quarta-feira, né, os clubes e a CBF já haviam definido o adiamento da janela de transferências. A primeira janela tinha previsão de abertura para o próximo dia 1º de junho, quarta-feira da outra semana, mas vai ser adiada para o fim de julho e deve terminar no final de agosto.
A segunda janela deve ficar para meados de setembro e outubro. As datas ainda serão definidas pela CBF. A definição de início do Brasileirão provavelmente ainda vai pegar aí os estaduais em curso, além das competições estaduais e regionais, né, caso de Copa Nordeste, Copa Verde, né, competições estaduais e regionais, ainda a Libertadores e a Sul-Americana para encaixar nesse calendário. A decisão foi tomada ontem nessa reunião, mas não agradou todo mundo, né? Contrariou aí os clubes paulistas, já que os dirigentes das equipes de São Paulo veem o risco de acúmulo de jogos com o Campeonato Paulista e também o possível favorecimento. Essa queixa não é recente do pessoal lá de São Paulo. A gente já havia falado aqui no nosso Bola Ativa de que as equipes paulistas estariam reclamando, né, que os times de outros estados que já retornaram aí com treinamentos e tudo mais levariam vantagem em relação às equipes de São Paulo, né, além da sobreposição aí com o Paulistão, já que as duas competições iam ficar aí na mesma época e ia ser difícil encaixar no calendário. Essa é a reclamação dos paulistas. Agora, 17 horas e 5 minutos. E Lucas Pesco, você leu que eu mandei ali os comentários que o Fábio mandou pra gente, ali o nosso Fábio Lins de Andrade, que tá sempre com a gente aqui no nosso Bola Ativa. Fábio, sempre tá na live aí, o Fábio. Posso ler aqui o comentário dele? Pode. Hoje vai ser sinistro. Globo brigando com o Flamengo por causa da transmissão. Flamengo não sei o que vai transmitir, processo rolando já, e a Globo apelou na rescisão com todos os clubes que tem contrato. O pau tá torando. O Fábio mesmo colocou assim, né, que o pau tá torando. Essa briga aí entre Flamengo e CBF, né, já aí por causa da questão da televisão, né, os direitos de transmissão. Mais um pepino aí que a CBF vai ter que resolver. Na CBF não, a Globo vai ter que resolver aí na questão com o Flamengo, essa briga aí, quem fica com os direitos, quem é que não fica, né? Além da volta, a possibilidade de volta ao Campeonato Brasileiro. Essa é mais uma outra informação que agitou aí o mundo do futebol aí nas últimas horas aqui no Brasil. Além dos campeonatos brasileiros da Série A e B, a CBF falou sobre os campeonatos da Série C e D, né? A entidade descarta alterar os formatos da disputa dessas duas competições, a terceira e a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Depois da reunião que aconteceu ontem, a Confederação Brasileira de Futebol descartou a possibilidade de alterar os formatos das séries C e D do Campeonato Brasileiro devido à pandemia da Covid-19. Segundo o repórter Glauber Guerra, do site Bahia Notícias, alguns dirigentes até propuseram uma redução de jogos ou até mesmo disputar todas as partidas em apenas uma sede. Porém, as ideias foram rechaçadas pela CBF. Uma nova reunião entre os clubes e o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, vai ser realizada semana que vem para definir as datas de início tanto da Série B quanto da Série C. Se alguma cidade não estiver autorizada pelas autoridades de saúde a receber as partidas de futebol, o clube terá que mandar seus jogos em outro município, mas dentro do próprio estado. A única certeza é que as primeiras rodadas serão disputadas com portões fechados, medida que pode se estender ao longo da competição. Lembrando que as séries C e D do Campeonato Brasileiro tem a participação de equipes paranaenses. Na Série C, o Londrina joga. Já na Série D temos aí o FC Cascavel, o Nacional e o Toledo como representantes aqui do nosso estado. Não ia falar nada, né? Eu ia comentar aqui agora há pouco que até o final do programa essa mesa aí vai ser estapeada. Se bem que parou agora, não tá mais dando problema aí a mesa. Valeu, Cal Silva, pela dica. Agora 17 horas e 8 minutos aqui em Matinhos. E a gente fala agora, já que tivemos aí as conversas para a volta do Brasileirão, também houve aqui no Paraná conversas para a volta do campeonato estadual, né? A Federação Paranaense de Futebol se reuniram, né, para discutir a volta do Paranaense
E o Hélio Cury, presidente da entidade, presidente da FPF, criticou a Prefeitura de Curitiba. O Hélio Cury defendeu mais uma vez que o futebol está pronto para ser retomado aqui no Paraná. O Cartola afirmou que vem conversando com a Secretaria de Saúde e que vai ter uma reunião com os clubes na tarde hoje para tratar o assunto. Para a Rádio Banda B, ele disse o seguinte: vamos avaliar as novas possibilidades. Já entrei em contato com o pessoal da saúde para tentar mostrar que o futebol não é o grande vilão da história. O futebol está muito bem calçado, estruturado, o pessoal tem dado toda a estrutura aos jogadores. Internamente, a FPF, na Federação Paranaense de Futebol, planeja o retorno do estadual para a segunda quinzena do mês de julho, ou seja, dentro de mais ou menos 20 dias. O futebol está pagando uma conta que não é nossa, nesse sentido. Academias, por exemplo, são situações diferentes. Tem que separar o joio do trigo, continuou aí o Hélio Cury. Ele que admitiu que a situação da pandemia não está controlada aqui no estado, mas mesmo assim argumentou que o Paraná ainda segue com números de casos inferiores a outras regiões do país. Estávamos com certa tranquilidade e agora a coisa desandou. A curva não achatou, criou-se um problema maior. Porém, em cima disso, temos aí problema ainda menor em relação a outros estados, disse ele, que ainda explicou que todos os envolvidos nas partidas serão testados 48 horas antes dos jogos e que a federação já acertou com a DAZN, a detentora dos direitos de disputa, a transmissão de todos os jogos das fases finais aí do campeonato paranaense. Agora 17 horas e 10 minutos e a gente aqui estava falando sobre a questão aí das séries C e D, né, que a CBF estipulou que as equipes que são de cidades onde não se pode ainda voltar com o futebol por causa de determinações municipais que devem jogar do mesmo estado, mas outras cidades, né, teve essa possibilidade aqui em Curitiba, né, o Petralha, ele explicou, né, não é mesmo, Lucas Pesco, lá para uma matéria lá da Tribuna? Da Tribuna do Paraná, exatamente, o Mário Celso Petralha, né, ele diz aí que essa decisão em que o time que jogue numa cidade, que tem o seu estádio numa cidade que esteja decretado aí a parada, né, por conta do coronavírus, vai prejudicar aí o Atlético Paranaense. O presidente do Atlético explicou os motivos, né, que levaram a ser o único a não aceitar a proposta da CBF, o Atlético Paranaense, de não mandar os jogos do Brasileirão fora de sua cidade de origem, caso não tenha a liberação da Prefeitura. Aí o Petralha disse aí à Gazeta do Povo, né, a Tribuna do Paraná, a CBF pôs em votação com 80% das cidades estando liberadas. As que, porventura, estiverem impedidas para treinamentos em jogos, o problema será do clube, que encontre uma outra cidade para treinar e jogar, disse aí o Petralha. Não podemos aceitar que o Atlético, como proposto pela CBF, vá treinar e jogar fora da sua cidade e estádio. O prejuízo técnico, performance e financeiro seria muito grande. Como temos os principais capitais liberadas, ou prestes a serem liberadas, os casos de São Paulo, no nosso entendimento é totalmente injusto o início do campeonato com essa determinação. Completou ele que estranhou, por exemplo, o fato do rival Curitiba votar favorável à proposta aí da CBF. Na noite da última quinta-feira, no dia 25, ontem, em uma reunião online com os representantes dos 40 times que disputaram a Série A e B, ficou definido aí que o torneio voltará no final da semana, dia 8 e 9 de agosto, como disse nosso amigo Ricardo Prado, aqui já trouxe essa informação. Fala lá, Ricardo. Não, estava falando justamente sobre isso, né, que essa posição aí discordante do Mário Celso Petralha com relação aí a essa determinação, essa decisão da CBF, né, por causa do contexto da pandemia. Né, agora, esperar aí para ver como é que... realmente, só que o Petralha, ontem eu ainda comentei, né, daquele jogo que o Petralha alugou pro vôlei lá da Arena da Baixada, né? O Petralha, ele acabou prejudicando o Atlético, o clube, né, por ter que jogar em outro estádio. Era na mesma cidade, mas na época em outro estádio, o time acabou sendo prejudicado, assim. Os analistas dizem que pode ser que seja um grande influenciador, e né, um grande influenciador você jogar num campo, aí, num gramado que você não está habituado. Então é isso que o Petralha quis dizer ali na fala dele, né?
Agora, 17 horas e 3 minutos, antes da gente ir pro Curitiba, vamos aqui trazer uma rapidinha aqui do Atlético, né? O Mikael, o goleiro Mikael, assinou o primeiro contrato como profissional do Furacão. O tem convocações aí para seleções de base, ele tem 16 anos, né? Já jogou aí nas seleções brasileiras sub-15 e sub-16 e é uma das principais promessas da base atleticana. Ele disse o seguinte: vou me dedicar ao máximo para honrar essa camisa, disse aí o goleiro Mikael, que assinou o primeiro contrato profissional com o Atlético. Vamos falar agora do Curitiba e questão de TV também, porque o Coxa e a Globo encaminham um acerto aí para o Brasileirão 2020. Segundo aqui a Tribuna do Paraná, é questão de tempo esse acerto entre Coxa e Globo por Brasileirão desse ano. O contrato firmado com as duas partes será válido apenas até o final dessa temporada, pois o clube não quer atrelar um contrato mais longo para não prejudicar a próxima gestão do Verdão. O Coxa ainda não confirma o acerto. De acordo com o clube, ainda faltam detalhes para a assinatura do vínculo. Está em 98%, disse uma fonte aí da Tribuna do Paraná para essa reportagem. A Rede Globo exige que o pay-per-view seja incluído na negociação do pacote luvas ao clube. Anteriormente, a TV havia oferecido 5 milhões de reais ao clube. No momento, com a pandemia do coronavírus, as luvas foram cortadas. A reportagem procurou o diretor de direitos esportivos da Rede Globo, Fernando Manuel Pinto, mas ele não quis se pronunciar. A expectativa é que a negociação leve ainda mais um mês para ser finalizada. A reportagem também apurou que a última folha salarial do Coxa está atrasada e, com isso, o acerto com a Rede Globo ajudaria a quitar o atraso com o seu quadro de funcionários. Daí o Curitiba aí está se encaminhando, segundo uma fonte, 98% de chance de se acertar em Curitiba e Globo, né, para o Brasileirão aí de 2020. Hein, Ricardo, falando em Curitiba, aí você ficou sabendo do jogador do Coxa aí, o Anderson? Ele foi envolvido aí numa ação da Polícia Federal lá no Rio Grande do Sul. O jogador do Anderson lá, que teve passagem pelo Grêmio também, né? Jogou no Internacional, jogou no Manchester United da Inglaterra. Ele teve seu computador apreendido lá no Rio Grande do Sul. Beleza. Ontem, ele está envolvido, segundo aí, né? Que essa apreensão é uma investigação lá no Ministério Público do Rio Grande do Sul, que estava buscando uma organização criminosa que teria burlado um esquema de segurança digital e desviado aí em torno de 35 milhões de reais da Bolsa de Valores e feito uma lavagem de dinheiro através dos bitcoins. Em nota, o Anderson admitiu que a polícia procurou, mas garantiu que é vítima do crime e reforçou que todo investimento feito foi feito de forma legal. O ex-meia é sócio de uma empresa que aplica em bitcoins e teve seu nome envolvido na operação chamada CryptShow. Uma das nossas empresas, ele dizendo em nota, né? Uma das nossas empresas foi relacionada a um assunto que não mereceríamos e hoje, por conta disso, recebi em minha residência a polícia com uma cordialidade que lhes é merecida. Nada tenho a esconder. Nossos valores são frutos do meu trabalho e está devidamente declarado. Diz aí ele em nota, né? Aí o Anderson envolvido nessa confusão, né? O Anderson que ele ficou famoso pelo gol que ele fez pelo Grêmio na final, quer dizer, na última partida da Série B de 2005, né, que depois ele até falando no documentário que o Grêmio fez por conta dessa subida, né, nesse jogo contra o Náutico lá em Pernambuco, ele chegou assim: eu cheguei na frente do goleiro, daí eu pensei, dibo ou não dibo? E agora ele, pelo jeito, tentou aí dar o dibre. Pra acabar. E acabou tomando aí da polícia. Pedalada fiscal. Quis dar uma pedalada, quis dar uma dibrada fiscal e acabou aí tendo o computador apreendido. E o Luiz Firmino coloca aqui, Lucas, ou coloca máscara ou tira. Boa tarde, meus amigos Coxa Branca. Ele mandou aqui também, como é? Boa tarde. Você posso dizer que é Coxa Branca, viu, Luiz? Boa tarde aí, Luiz Firmino. Obrigado pela sua audiência. Também o Gabriel Medeiros lá em Goiânia. A Inês de Souza Luiz, a minha tia que está assistindo a gente lá de Porecatu. Um abraço, Gabriel. Um abraço, tia Inês. Estão aí todos aqui ligados no Bola Ativa na nossa live do Facebook. Agora 17 horas e 18 minutos. Encerrando aqui esse bloco com uma informação rápida que o Juventude divulgou um comunicado na última terça-feira revelando que o volante João Paulo, jogador que teve passagens aí por Atlético, Coritiba e Paraná, testou positivo para o coronavírus. O João Paulo estava em Curitiba nos últimos meses e retornou a Caxias do Sul para submeter-se a exames.
O volante tem 35 anos e está no Clube Gaúcho desde a última temporada. De acordo com a nota do Juventude, João Paulo está assintomático e segue em isolamento em sua residência lá em Caxias do Sul. Daí o João Paulo, jogador de Atlético de Curitiba, de Paraná Clube, que foi positivado para o coronavírus. Agora, 17 horas e 19 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltaremos com outras histórias, outras notícias aqui no nosso Bola Ativa e também trazer aqui uma história do goleiro Júlio César, uma confusão que aconteceu na época que ele jogava lá no Flamengo. Julião, fica aí na linha para ficar sabendo aí o BO do Júlio César. Não sai daí que a história é quente. Eu garanto, vocês não perdem por esperar. A gente vai para o intervalo, volta agora, vamos daqui a pouquinho. Continue com a gente, Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Estamos de volta aqui com o nosso Bola Ativa, aqui na programação da Rádio Ativa FM. Lembrando que aqui durante o intervalo na nossa live está rolando aqui um programa paralelo, né? Um programa de política que a gente estava conversando aqui sobre. É o Brasília Urgente no intervalo aqui do nosso Bola Ativa. Quem está na live aí prestou atenção na conversa. Aqui na nossa live no Facebook, e live do Facebook você pode acessar entrando em facebook.com/bolaativa. Aproveita aí, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, curte a nossa transmissão. Outras opções para você que não pode acessar a Rádio Ativa FM, você que não é daqui de Matinhos, é pela internet, o aplicativo de celular, pode ser baixado gratuitamente na Play Store, o aplicativo aqui da rádio, ou então ativafmmatinhos.com.br. Além, é claro, você que está aqui na cidade, só ligar o rádio na frequência 87.5 e tamo em casa. Agora, 17 horas e 23 minutos. Antes de botar um áudio aí do Júlio César contando uma história, eu trago aqui uma informação rapidinha sobre a Libertadores. Um diretor da Conmebol disse que não vê problema em adiar o término da Libertadores desse ano de 2020 para 2021. A declaração foi dada pelo Frederico Nantes. Ele disse o seguinte: seja qual for a decisão tomada, a Conmebol sempre vai garantir o retorno seguro do futebol para todos. Esse é o diretor de competições da Conmebol, Frederico Nantes. Ele que afirmou que não vê problema em estender a Libertadores e a Sul-Americana também, de 2020, para o começo de 2020. Uma entrevista que foi dada aí ao blog do jornalista Marcel Riso no portal UOL. Ele diz o seguinte: estamos enfrentando uma situação excepcional em que teremos que considerar todas as opções possíveis, com seus prós e contras, seja qual for a decisão tomada. A Conmebol sempre vai garantir o retorno seguro do futebol para todos. Não haverá nenhum problema se tivermos que postergar as finais, inclusive para o início do próximo ano, se for necessário. Tá aí uma brecha também, para aquilo lá aquela sugestão que o Fábio tinha dado aí de se adotar o calendário europeu, meio que a força está acontecendo isso. O Campeonato Brasileiro, se começar na data estipulada pela CBF, vai terminar só em fevereiro, vai terminar só no ano que vem. Aí o diretor de competições aí da Conmebol falou que não vê problema nenhum se acontecer a mesma coisa com a Libertadores e com a Sul-Americana. Aos poucos, mesmo que seja na base da porrada, estão adotando aqui o calendário não só no Brasil, como também na América do Sul, para competições sul-americanas, porque Campeonato Argentino, Campeonato Uruguaio, é assim também, já na Argentina principalmente se adota o esquema europeu, de calendários, que o torneio Apertura, que é o Abertura, acontece no segundo semestre do ano. E o torneio Clausura, que é o encerramento, seria o retorno do Campeonato Argentino, acontece daí no primeiro semestre do ano seguinte, já pegando essa lógica aí do calendário europeu. Ricardo, aqui no Brasil, para a gente ter um verão aí em dezembro, mês de dezembro, janeiro, você não acha que esse calendário começando, varando dezembro, que geralmente é férias, no Campeonato Brasileiro, a gente tem as férias dos clubes aí, com os clubes jogando em regiões aí do Brasil, por exemplo, Cuiabá, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul ali, que é bem calor. Você acha que por conta da temperatura aí não há um desgaste maior dos jogadores por esse campeonato ser estendido em um mês de extremo calor aqui na nossa região?
Que na Europa tá entendo, né? É uma coisa para se pensar, né? Porque muitas vezes quem defende isso, né? Porque simplesmente quer que seja igual ao europeu, porque daí não vai atrapalhar em questão de convocação para torneios de seleção brasileira, né? Normalmente Copa América, Copa do Mundo sempre acontece no meio do ano, onde é um período de férias lá na Europa. Os caras vão com esse pensamento de que não vai ter conflito e tudo mais, mas ninguém parou para pensar na questão da temperatura. Eu já disse aquela vez quando o Fábio perguntou que eu não tenho sinceramente uma opinião formada sobre isso. Em base de não termos nenhuma, assim, razão de não termos nenhuma base de como vai funcionar aqui, acho que poderia aí tenta, experimenta, se vê que não vai dar certo, volta do jeito que estava antes. Eu sinceramente não. Porque tem também opções, nem você falou, o cara joga em Cuiabá, também, uma saída que foi muito boa, que eu achei que a CBF fez, foi começar a marcar esses jogos 11 horas da manhã, em horários alternativos, aí no domingo, 11 horas da manhã, mas também tem que se levar em conta a condição geográfica do time. Um jogo tipo, num domingo de sol, 11 horas da manhã em Porto Alegre, é uma boa. Agora, um jogo num domingo de sol, 11 horas da manhã em Fortaleza, não é vantagem. Então tem que pegar também em conta também essa Sim, não, claro, óbvio, né? Então, mas é isso que eu falo. É legal, é bonito, né? A gente ter um campeonato. Até porque, para nossa região sul aqui, não seria um problema ter jogo no verãozão. Para nós ia ser bem legal até, inclusive. Porque eu penso cidades que fazem lá seus 42 graus, né? Goiânia, assim, que é uma cidade bem quente, bem seca, né? Aí, no jogo acontecendo lá, o desgaste é enorme. Teria que ser um negócio muito bem pensado, né? Não adianta só também, trazer essa ideia também e fazer, lançar pra frente, assim, a moda caceta, né? Tem que ser um troço bem planejadinho aí pra ver se fica legal ou não. Mas dava pra tentar. Eu acho que dava pra tentar, já que a minha tese não foi adotada pela CBF, da volta do mata-mata, já que vai ter que ser com pontos corridos, então poderia se experimentar para ver como é que fica. Exatamente. Agora 17 horas e 28 minutos aqui em Matinhos. Vamos ver agora a história contada aqui pelo nosso amigo, o goleiro Júlio César. Ele que lembrou de uma confusão quando Edilson jogou urina em um jogador do Flamengo. A fala foi numa entrevista ao Ale Oliveira, o canal do Ale Oliveira no YouTube, ontem. O ex-goleiro também relembrou a história que aconteceu aí em 2000, essa história que aconteceu em 2000 lá no ônibus do Flamengo. Na conversa, Júlio César também falou sobre Jorge Jesus, Flamengo, decepções na seleção e muito mais. Mas a gente separou para você o áudio do Júlio César contando essa história. Vamos ouvi-lo. Estava fazendo a pré-temporada em Vassouras. O Edilson tinha se apresentado depois de todo mundo. E aí aquela encarnação dentro do ônibus, saindo do trem pro hotel lá. E aí eu sentava no último banco com o Cleme, E aí começou esse negócio de jogar papel nos outros da frente lá. A galera de trás jogando. E a gente não tava nem assim diretamente no Edilson. Nada a ver, a gente jogava. E aí chegou uma hora que acho que pegou no Edilson. Aí o Edilson olha, vira pra trás, mas acho que foi mais de uma vez que pegou nele. Não sei se foi coincidência, mas... Aí ele vira pra trás, falou alguma coisa no momento, vocês vão ver, Ele não falou o que queria fazer, mas ele falou assim, fica atento que se vocês fizerem de novo, eu vou fazer uma merda. Entendeu? E vocês vão ter que aceitar também, porque vocês estão me sacaneando, então... Ele começou a mijar num copo, cara. Tirou a água do copo de plástico, jogou assim, aí levantou e começou a mijar num copo, malandro. E o Cleme baixinho no meu ouvido falou assim, Júlio César, se esse cara jogar isso aqui pra trás, se tocar em mim, respingar em mim, não sei o que eu vou fazer não. E aí o Edilson vai, malandro, e joga. Só que acho que o ônibus balança no momento. Cara, e o mijo vai... Nem respinga no Cleme, malandro, nem respinga. Mas vai tudo em cima do Roma, lembra do Roma, atacante Roma? Mano, mas ele molha o Roma todo de xixi, cara. Puta que vai. O Roma, coitado, não fez nada. O Cleme sai lá de trás igual um maluco, mano, pra pegar ele.
E aí, resumindo, os dois se estranharam ali no ônibus, pá, o Edilson pegou, arrumou as coisas dele e voltou pro Rio de Janeiro, cara. Aqui não fico, pá, acho que ele quis arrumar um pretexto pra não fazer a temporada. Entendeu? Mas foi antecedeu. Não, mas o Capetinha é gente boa, mas o Capetinha é sensacional. Errou! E aí, Ricardo? Se você levasse uma dessa na nuca. Júlio, coitado do Roma, não tinha nada a ver com o troço, tomou um banho, né? Tomou um golden shower dentro do banho. É pra acabar. Levou um golden shower. É isso mesmo. Puxa vida. Mas você vê que, segundo o Júlio César aí, era tudo tramado pelo Edilson. Ele queria criar realmente uma confusão para não ter que se concentrar, né? Voltar pro Rio de Janeiro. Conseguiu o que queria. Não, cara, tô até vontade de repetir, porque é tão engraçado o áudio. Pensei que você ia falar que deu até vontade de ir no banheiro. Não. Ou ir no estádio, né? Olha, eu não vou mentir, eu nunca fiz, mas eu já vi gente fazer isso, cara. No estádio. Não, pior que já, eu me lembro, inclusive a gente vai falar daqui a pouco do Vanderlei Luxemburgo. Já vamos adiantar aqui, ele recebeu alta após aquela cirurgia que ele fez. Sim. Né, ele passou por essa intervenção para retirada de pedra na vesícula, né, da retirada da vesícula na quarta-feira. Mas o Luxemburgo tem uma história sobre isso. Ele naquele Corinthians e Atlético na Arena, isso na Copa do Brasil de 2001, que o Corinthians ganhou de 1-0, né, e desclassificou o Atlético. O Corinthians acabou indo para a final e perdendo para o Grêmio, né, jogaram no Luxemburgo. E daí chegou o repórter do Globo, porque esse jogo passou, né, pela TV, o repórter: ô Luxemburgo, não sei o que, por que você tá bravo, né? Os torcedores aí, não sei o que, pegaram aí um copo de mijo e jogaram na gente. O Luxemburgo injuriado, porque ele também tomou uma copada. Eu tenho uns colegas que eles eram policial, né? Policial dessa choque, né? Que trabalha em estádio de futebol. E eles ficavam putos por causa disso. Que esbarrava neles, né? Eles também tomavam aí por tabela, né? Esbarrava neles. Chegava em casa fedendo a urina. Golden shower. Agora, 17 horas e 33 minutos aqui em Matinhos. A gente falou do Palmeiras, trazendo aqui uma coisa, né? Lembra do Tevez, o argentino? Carlitos Tevez? O Carlitos. Eu ficava pé da vida, que ficava... Pô, chama o cara de Tevez, né? Essa bichice de Carlitos aí. Tinha até um personagem fake dele, eu acho que era no Pânico na Praça Nossa, o Cabrito. O Cabrito, era na Praça Nossa. Cabritos Tevez, né, que é o Porpetone que fazia. Lá pergunta. Pois é, o Tevez, ele diz que fica no Boca Juniors por mais 6 meses e abre a chance aí de se aposentar no Corinthians. Atualmente o jogador tem 36 anos e entre as opções aí para encerrar a carreira, são 2 equipes em que ele foi ídolo. O Corinthians é uma delas e a outra é o West Ham da Inglaterra, né? A declaração aí do Tevez foi dada em entrevista à rádio La Red AM 910 lá da Argentina, em que ele afirmou que renovará o seu contrato com o Boca Juniors por 6 meses e aí não descartou voltar em 2021 a um dos clubes em que teve sucesso, como Corinthians ou o West Ham. Ele disse o seguinte: verei se me aposento em dezembro ou se vou jogar mais 6 meses do Corinthians ou 6 meses no West Ham. Deixo a chance aberta, não quero ser escravo das minhas palavras. Na Argentina só jogo no Boca, digo isso sempre. Se decidir por Europa, iria para o West Ham, nem que sejam 6 meses para que me aplaudam, disse aí o Tevez. Ele que falou, né, sobre a questão também financeira, ele disse o seguinte: não quero nada de dinheiro, não quero nem vê-lo. Quero que vá para onde vamos destinar, poderá ajudar muitas famílias. Eu quero jogar mais 6 meses e ganhar a Libertadores. Aí o Tevez falando sobre o contrato atual dele, que vai até 30 de junho, e ele afirmando que, ainda que aceitou o contrato curto para jogar a Libertadores, revelando que pretende doar os salários nesse ano no Boca Juniors para uma ONG. Aí o Tevez abrindo aí a possibilidade de encerrar sua carreira ou no Corinthians ou no West Ham na Inglaterra, né? No Boca ele fica só mais 6 meses, disse ele nessa entrevista lá para a rádio lá da Argentina.
O Tevez, que é um cara que ele foi Miss Muso Argentina, né? Um cara muito bonito, né? Ele realmente. Ô, bichinho feio! É que é igual. Eu me lembro uma vez que fotografaram uma torcedora do Corinthians na arquibancada, não é sobre o Tevez, mas é outro corintiano. Ela tava com um cartaz assim escrito: Cássio, casa comigo. Nossa! Daí, até brincaram que essa é a torcedora hit mesmo. Essa é a torcedora underground. Porque falar que quer casar com o Alexandre Pato é fácil. Agora falar que quer casar com o Cássio Queixo de Gaveta, daí... Eu quero ver ela pedir pra casar com o Tevez, se ele voltar. Ai. Falando em torcedor, né, Ricardo? Você tá sabendo dessa? Do Chavante? Fala aí pra nós do Chavante. O Brasil de Pelotas, que vai lotar um estádio com torcedores de papelão. Né, baseada, né, essa medida que vai ser tomada, né, essa ideia que tiveram lá em Pelotas, foi baseada no campeonato ou no futebol alemão. Com portões fechados, né, os clubes do mundo inteiro estão procurando aí diversas formas de aproximar um torcedor do estádio e preencher entre aspas, as arquibancadas para as transmissões. Um dos maiores exemplos veio do Borussia Mönchengladbach, que criou placas com fotos dos torcedores. A ação será repetida no estádio Bento Freitas, lá em Pelotas. Em parceria com uma empresa de marketing esportivo, o Brasil lançou a campanha Eu no Estádio. Com isso, a maior e mais fiel será representada por totens com sua fotografia, que poderão ser comprados na loja Eu Sou Chavante, em frente ao Bento Freitas, ou no site da campanha. Há 3 tamanhos. O individual, que custa 48 pilas, mede 50 por 70 centímetros, com 2 torcedores, que R$ 75, que mede 65 por 70, e com 3 torcedores, que custa R$ 95, medindo 80 por 70. Quem comprar também vai estar ajudando financeiramente o clube, pois 20% das vendas vai direto para o Brasil. O totem vai estar presente em todos os jogos de portões fechados do clube, e além disso, quando a presença de público ser liberada novamente, os torcedores vão poder levar, né, o totem. É isso que eu ia perguntar. Mas por jogo eles têm que pagar. Você vai jogar hoje, quarta, domingo, todo jogo ele tem que pagar R$75. Ou é 75, imprime o totem e deixa lá? Não, 75, imprime o totem e deixa lá, e depois que encerra a pandemia, leva embora. Leva pra casa, faz o que quiser. Louco, acho que até eu vou levar. É uma vantagem, né? O Brasil é o primeiro clube gaúcho a realizar uma ação envolvendo os torcedores durante os jogos com portões fechados. Grêmio e Inter analisa algumas opções, mas não há uma confirmação, segundo o portal O Bairrista. O presidente do Chavante, o Ricardo Fonseca, comentou sobre a ação. Ele disse o seguinte: nosso torcedor é muito apaixonado e tem a necessidade de sempre estar perto do time. E esse material surge como uma alternativa quando todos os jogos serão de portões fechados. É um modo da torcida se sentir integrada e apoiar o clube nessa época tão estranha e difícil para todos. Daí trazem aqui as fotos, né, desses totens aqui, o individual, né, o em dupla e também o em trio, né, essa ideia que foi adotada aí no Brasil de Pelotas, né? É isso aí, né? Nos problemas é que surge a criatividade, né? Exatamente. Bem bacana essa ideia, eu gostei. Na diversidade que os times têm, ainda bem que eles não escolheram uma torcida com sonora, né? Aquela história que o Ricardo sempre brinca aqui, né? Das caixinhas de som. Das caixinhas de som. Na Arena da Baixada tem as caixinhas de som, até tem. Acho que não só na Arena, é que a Arena é o estádio mais completo que eu conheço. Os outros estádios que eu conheci foi aqui, o do Rio Branco e tudo mais. Enfim, na Arena da Baixada tem as sonoras durante os jogos normais, então tem musiquinha, sai o gol, substituição ali, tem um animador de torcida no intervalo, né? Mas tem até caixa de som, sistema de som para fazer isso. Mas imagine, o time tá perdendo e a torcida gritando, olé! Agora 17 horas e 39 minutos, vamos para mais um intervalo e vamos daqui a pouco com a finaleira do Bola Ativa de hoje. Vamos pro break! Na Rádio Ativa pelo seu celular, baixe na... Muito bem, estamos de volta aqui com Bola Ativa desta sexta-feira, hoje dia 26 de junho. Para você que está ligado aqui no nosso facebook.com/Bola Ativa, também no nosso aplicativo de celular, no ativafmmatinhos.com.br ou na frequência 87.5. Lembrando que esse programa vai estar amanhã no nosso podcast, lá no nosso canal no YouTube. Você tem o áudio aqui do Bola Ativa de hoje. (17 horas e 43 minutos), aqui o microfone agora sim colaborou.
A gente abre esse bloco aqui do nosso Bola Ativa falando sobre a história do Arthur indo para a equipe da Juventus. A possível transferência do brasileiro para a Juventus domina o tema de entrevista coletiva do treinador do Barcelona, né? Ele que falou aí sobre a possibilidade da ida de Arthur para a Juventus. Ele revela mudar o estilo de jogo do volante, aí o Quique Setien, ele que disse em entrevista coletiva antes do jogo contra o Celta de Vigo, que conta com o Arthur ainda para a sequência aí dos jogos, né, para a próxima temporada, porque ele torce para que o Arthur não vá para a Juventus. Mas ele diz o seguinte: não seria o primeiro jogador com expectativas que não dão frutos, disse aí o Quique Setien sobre o Arthur, né, o jogador volante aí do Barcelona que pode ir para a Juventus. Outra rapidinha aqui da Europa, vem lá da França, né? O futebol na França vai voltar no dia 24 de julho com a decisão da Copa da França entre PSG e Saint-Étienne. A Federação de Futebol do país confirma a data das finais das Copas no próximo mês e o presidente da entidade espera receber autorização para aumentar o público nos estádios. A confirmação foi dada hoje, é de que o futebol voltará na França no dia 24 de julho, onde será realizada a final da Copa da França entre PSG e Saint-Étienne, no Stade de France, e a decisão da Copa da Liga entre PSG e Lyon vai ocorrer no dia 31 de julho. Lá na França que no final de semana passado o governo francês havia autorizado que estádios e hipódromos, né, do país recebessem até 5 mil pessoas a partir do dia 11 de julho. Mas a decisão sobre a retomada do futebol foi suspensa desde o dia 13 lá, né? Então, mas a França é interessante, porque a França ela espera o momento de poder abrir, de voltar ao futebol e poder abrir os estádios pro público, pro torcedor. Exatamente. Até porque, do que adianta o espetáculo do futebol se não tem alguém para atacar um pacote de urina? Se o cara resolve fazer isso lá na França, coitado de quem teve a ideia. É verdade. Jogar lá o bicho pega. Você lembra daquela mulher que entrou pelada no campo? Não, como tem, vários. Sempre tem. Hoje em dia, até as TVs evitam, né? Elas não passam isso para não dar tanto ibope. Para as pessoas, para não incentivar, né, que mais gente pega e faça isso. Mas o que a gente diz assim é que é a questão assim de nego tacando pedrada em campo, jogando copo, isso é algo que a gente realmente não vê, né, lá na Europa, né, porque lá é bem proibido mesmo essa questão. Aqui que a gente está começando aí a dar os primeiros passos nisso, né, que a gente vê aí, se alguém pega e joga uma coisa no campo, a própria torcida aponta, né? Foi ele. Várias vezes eu já vi isso acontecer. A bola, por exemplo, a bola saiu do campo e foi parar e não voltou, né? Os próprios torcedores incentivam a pessoa que pegou a bola a devolver a bola. Porque não tem como você sair com a bola do estádio, sei lá. Agora 17 horas e 47 minutos e você viu que o Beckham está investindo em e-sports? Pois tá virado num nerdzinho. Não, na verdade nerd não, porque ele não está jogando, ele está investindo, né? O Beckham aí será um dos proprietários da organização sediada em Londres. A equipe pretende investir em FIFA, Fortnite e Rocket League. Inicialmente apostar em jovens talentos. O ex-jogador aí, o David Beckham, decidiu investir em esportes eletrônicos. Ele que foi apresentado como um dos sócios aí da Guild eSport, organização fundada neste mês aí em Londres, lá na Inglaterra. Inicialmente a ideia da equipe é investir nos três aí que eu já falei, né, o FIFA, o Fortnite e o Rocket League, e desenvolver o trabalho aí de busca dos talentos. O diretor executivo da Guild será Carlton Kurtz, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da Overwatch League e também de diversas competições de Call of Duty. Ele também trabalhou no setor de esportes da Blizzard e da Red Bull e atuará conjuntamente com o Beckham na posição de liderança da organização. O Beckham aí que passou a trabalhar como dirigente do Inter Miami CF, né, clube que disputa aí a MLS dos Estados Unidos. Em comunicado, a Guild afirma que o envolvimento do jogador na organização oferece uma poderosa oportunidade de introduzir seu nível de profissionalismo dos jogos eletrônicos, aí dos famosos e-sports, né? E-sport. Ao longo da minha carreira, disse o Beckham, né,
ansioso para ajudar o time a crescer, né? Ao longo da minha carreira tive sorte de trabalhar com jogadores em seu auge e vi paixão e dedicação que são necessárias para jogar nesse nível. Sei que a determinação vive nos atletas de e-sport hoje em dia. E na Guild temos a visão de traçar um novo padrão, apoiando esses jogadores para um futuro. Estamos comprometidos em nutrir e encorajar novos talentos por sistema acadêmico e estou ansioso para ajudar o nosso time a crescer. Diz aí o Beckham, né? Agora o Beckham investindo também em jogos eletrônicos. O David Beckham lá nos Estados Unidos, ele que é proprietário, né, do Inter Miami, né? Exatamente. Miami, porque ele está disputando aí a MLS, Major League Soccer, que é a liga de futebol mesmo. Mas você vê como está em ascensão, né, o eSports. Lá nos nossos primeiros programas a gente já comentava disso, né, quando a gente anunciou lá a Copa KGV, né, de cartódromo virtual, né, eles fizeram um traçado do cartódromo virtual e fizeram a Copa KGV virtual. E não só isso, né, diversos outros. O mundo dos esportes aí eletrônicos estão em uma ascensão muito grande nesse momento de pandemia, porque você pode jogar na sua casa, né? Você tendo uma internet boa, um computador bom, você participa de torneios aí no mundo inteiro. Exatamente, né? Que nem você estava falando, né, daquelas competições que teve até o Leclerc, né, na Fórmula 1, ele com um simulador de... Inclusive, ele fez quase o namoro por conta disso. Né? Ele, lembrando a história, né, ele que colocou os foninhos de ouvido, começou a jogar e esqueceu a namorada pra fora ali por meia hora. O Charles Leclerc lá da Fórmula 1. Agora 17 horas e 50 minutos, faltando 10 minutinhos para 6 da tarde, a gente fecha o Ativa Notícias de hoje com a informação de que, após realização de 302 testes, a NBA revelou que 16 atletas foram infectados por coronavírus. Os testes foram aplicados na última terça-feira, revelando aí esses 16 casos, essas 16 confirmações, segundo anúncio que foi feito hoje pela própria liga, né, após revelação do canal ESPN. A temporada 2019-2020 da NBA vai ser retomada com apenas 22 das 30 equipes que iniciaram o campeonato, com previsão de início em 31 de julho no complexo da Disney, na Flórida. Né, a liga, em comunicado sem revelar a identidade dos atletas, disse o seguinte: nos exames realizados em 302 jogadores da NBA em 23 de junho, 16 deram positivo para o coronavírus. Qualquer jogador que der positivo permanecerá em isolamento até que satisfaça os protocolos de saúde pública ou seja autorizado por um médico. O Alan Malcolm Brogdon, do Indiana Pacers, e 3 jogadores do Sacramento Kings, o Burry Held, o Jabari Parker e o Alex Len, foram alguns dos atletas que revelaram durante a semana terem sido diagnosticados com a Covid-19. Daí a revelação partiu do próprio jogador, né? A liga não foi ela que vazou os nomes. O canal ESPN aumentou a lista de infectados ao anunciar que o pivô Nikola Jokic, astro do Denver Nuggets, também deu positivo para o coronavírus em exame realizado na semana passada em seu país, na Sérvia. Então, né, aí 16 confirmações de coronavírus após essa bateria aí de 302 testes com jogadores da NBA. Agora 17 horas e 52 minutos e tá chegando a hora de dar tchau, né? Tchau, é verdade, tá chegando a hora de dar tchau, agradecer a audiência aí, o pessoal que participou do programa de hoje e dizer que terça-feira, ou segunda, não sei, segunda é feriado, mas não sei. Segunda é feriado? Quem mais? É dia padroeiro, dia de São Pedro. Não sei se a gente vai estar por aí, mas enfim. Amanhã, Lucas Pesco Nativa, 13 horas aqui, a última Lucas Pesco Nativa, né, o encerramento desse ciclo. Convido você a participar aí da programação de amanhã, 13 horas, no sabadão. E terça-feira, bola ativa, né, Ricardo? Terça-feira, bola ativa. Eu, assim, a princípio, eu vou continuar trazendo aqui o programa aqui pela rádio, aqui, né, enquanto tiver todos esses rolos aí, a gente vai esperar aí uma posição da Câmara Federal, a questão da aprovação aí, se pode, vai ser adiada a eleição ou não, e o prazo de descompatibilização. Sim. E depois disso, conforme for aí, o Lucas Pesco está de volta aqui com a gente também. Até 11 de agosto. Até 11 de agosto, exatamente. Então ficamos por aqui, até segunda-feira com o Bola Ativa. Um abraço a todos.
Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Valeu!